Nanã é um importante orixá feminino relacionado com a origem do homem na Terra. O seu domínio se relaciona com as águas paradas, os pântanos e a terra úmida. Do ponto de vista divino, sua relação com o barro, mistura de água e terra, coloca essa divindade nos domínios existentes entre a vida e a morte. Isso porque a água é o elemento que se liga à vida e à terra, à morte. E daí é que compreendemos o seu trânsito entre essas duas poderosas realidades. E se você já gostou da ideia do vídeo, aproveita e se inscreva no canal e curta o vídeo para não perder nenhuma novidade por aqui. Você não imagina como isso ajuda a continuar com esse projeto. Quem é Nanã Buruk? Por ser uma anciã, Nanã Buruk está presente desde a criação da humanidade. Ela é a Mãe Terra primordial, dos grãos e dos mortos. É a memória do povo, pois vivenciou toda a magia da concepção do universo. Cultuada no Brasil, nas religiões de matriz africanas, Nanã Buruk é a Senhora da Criação. Também é chamada de Mãe, Avó e Senhora da Morte, pois é responsável pelos portais de entrada e saída das almas. Para os povos Jeje, povo africano que habita o Togo, Gana, Benin e regiões vizinhas, Nanã é muitas vezes considerada a divindade suprema, e talvez por isso seja frequentemente descrita como uma orixá masculina. Nanã Buruk é uma grande matriarca de muita sabedoria, representa a velhice, a experiência da vida e os aprendizados mais profundos. De temperamento brando, acolhe e orienta os seus filhos. Muitas vezes é temida, intransigente e austera, mas respeitada como a mais velha das Iabás, orixás femininas. Nanã é o orixá dos mangues, do pântano, da lama, senhora da morte, responsável pelos portais de entrada, reencarnação, e saída, desencarne das almas. Assim como seu filho Omolu, Nanã é a protetora dos idosos, desabrigados, doentes e deficientes visuais. Ela desfaz o que está paralisado nos seres, dando-lhes mais movimento. Quando o ser estaciona num padrão vibratório negativo, pensamentos, sentimentos, crenças e emoções, ele será atraído para o campo da Mãe Nanã, para se tornar mais flexível. Outra característica de Nanã é a desencantação. Ela trabalha os seres em seus vícios, desequilíbrios e negativismos, fazendo uma espécie de filtragem dessas energias desequilibradas. Isso acontece porque ela é um orixá água-terra. O seu primeiro elemento de atuação é a água, e o segundo é a terra. O elemento água dá maleabilidade ao que estava endurecido, amolece, torna-se permeável. O Ibiri de Nanã representa a ancestralidade, dando à base a descendência, como se fosse o cuidado do ancestral com o descendente. Senhora de muitos búzios, ela sintetiza em si a morte, fecundidade e riqueza. A vida está cercada de mistérios que ao longo da história atormentam o ser humano. Porém, quando ainda na pré-história, o homem se viu diante do mistério da morte. Em seu âmago, irrompeu um sentimento ambíguo. Os mitos aliviavam essa dor, e a razão apontava para aquilo que era certo no seu destino. A morte fez surgir no homem os primeiros sentimentos religiosos, e nesse momento, Nanã fez-se compreender, pois, nos primórdios da história, os mortos eram enterrados em posição fetal, remetendo a uma ideia de nascimento ou renascimento. O homem primitivo entendeu que a morte e a vida caminhavam juntas, entendeu os mistérios de Nanã. Nanã é o princípio, o meio e o fim, o nascimento, a vida e a morte. Ela é a origem e o poder. Entender Nanã é entender o destino. A vida é a trajetória do homem sobre a terra, pois Nanã é a história, Nanã é a água parada, a água da vida e da morte. Nanã é o começo, porque Nanã é o barro, e o barro é a vida. Nanã é a dona do axé, por ser o orixá que dá a vida e a sobrevivência, a senhora dos ibás que permite o nascimento dos deuses e dos homens. Nanã pode ser a lembrança angustiante da morte na vida do ser humano, mas apenas para aqueles que encaram esse final como algo negativo, como um fardo extremamente pesado que todo o seu ser carrega desde o seu nascimento. Na verdade, apenas as pessoas que têm o coração repleto de maldade e dedicam a vida a prejudicar o próximo se preocupam com isso. Aqueles que praticam boas ações vivem preocupados com o seu próprio bem, com a sua elevação espiritual e desejam ao próximo o mesmo que para si. Só esperam da vida dias cada vez melhores e têm a morte como algo natural e inevitável. A sua certeza é a imortalidade da sua essência. Nanã é a Mãe Maior, é a luz que nos guia, o nosso cotidiano. Conhecer a própria vida e o próprio destino é conhecer Nanã, pois os fundamentos dos orixás e do candomblé estão ligados à vida. A nossa vida é o nosso orixá. É na morte, condição para o renascimento e para a fecundidade, que se encontram os mistérios de Nanã.
Respeitada e temida, Nanã, deusa das chuvas, da lama, da terra, juíza que castiga os homens faltosos, é a morte na essência da vida. História de Nanã Boruque. Por ser uma orixá tão antiga, ela possui diversas histórias curiosas. No entanto, há algumas que se destacam bastante. Os domínios de Nanã Boruque são os lagos, mangues, pântanos e os encontros nos rios com os mares. Também são a lama, a argila, a terra molhada, da qual se originou todo o ser humano. Conta a história que Olorum, Criador Supremo, o orixá criador, a missão de fazer o modelo que daria forma aos humanos. Oxalá tentou criar o homem com vento, madeira, fogo, azeite, pedra e até vinho, mas nenhum material parecia maleável o suficiente para essa tarefa. Foi quando Nanã retirou uma poção de barro do fundo do lago em que morava. Com o barro, Oxalá conseguiu criar a forma humana. Em seguida, Olorum deu ao modelo o sopro da energia vital, dando vida ao homem. Depois, os outros orixás ajudaram o homem a povoar o planeta. Sendo feito de um elemento que pertence a Nanã, os homens têm que morrer. Afinal de contas, ela cobra de volta aquilo que um dia ofereceu para que o homem viesse a existir. Seu pedido foi o de que após a morte, os que vieram do barro, ao barro devem voltar. O feitiço de Oxalá. Rainha poderosa e com domínio da morte, Nanã era bastante invejada por sua sabedoria. Oxalá era um dos que queria obter esse conhecimento, por isso casou-se com a orixá. Como não havia amor nessa relação, Oxalá lançou um feitiço para que a orixá engravidasse. A gravidez aconteceu, porém, Omolu, filho desse feitiço, nasceu com problemas na pele. Como Nanã era muito vaidosa, acabou abandonando seu filho até que Iemanjá o encontrou e se tornou mãe de Omolu. Quando Oxalá descobriu o abandono de Omolu, ele resolveu castigar a orixá. Por isso, a condenou a ter filhos com anomalias. Com isso, a orixá teve que deixar o território divino. Oxalá e o culto dos Eguns. A história diz que Nanã invocava Eguns para punir e assustar criminosos. Dessa forma, sabendo desse incrível poder, Oxalá resolveu enfeitiçar a orixá com uma poção do amor. Após casar-se com ela, Oxalá descobriu vários segredos da orixá, incluindo como entrar nesse misterioso jardim dos mortos. Ao assistir o ritual feito pela orixá, Oxalá se vestiu de Nanã e ordenou que todos os Eguns tinham que obedecer a Oxalá. Desde então, é Oxalá quem lidera os Eguns, e é por isso que o culto dos Eguns é feito atualmente por homens. Como se conectar com a vovó orixá Nanã Boruque? Para algumas pessoas, Nanã pode ser a lembrança angustiante da morte na vida do ser humano, mas apenas para aqueles que encaram isso como um final, um fardo ou algo negativo. Mas só assim a vida é possível. Aqueles que praticam boas ações vivem preocupados com seu próprio bem, com sua própria elevação espiritual, desejam ao próximo o mesmo que para si e esperam da vida dias cada vez melhores. Essas pessoas têm a morte como algo natural e inevitável e têm como certeza a imortalidade da sua essência e alma. Para essas pessoas, Nanã é a luz que nos guia. Conhecer a própria vida e o próprio destino é conhecer Nanã. Sua sabedoria está ligada à morte, mas também à vida, ao nascimento, renascimento e fecundidade. É a morte na essência da vida. Em momentos atuais em que estamos vivenciando uma pandemia, façamos uma meditação, prece ou oração para que Nanã cuide dos nossos idosos, dos doentes e que abençoe aqueles que fizeram a passagem. Também para pedir que a vovó Nanã interceda em nossas vidas, abrindo os caminhos, proporcionando calmaria nos momentos de agonia, dúvidas, medos e ansiedade. Ela pode trazer leveza e fé ao coração dos aflitos. Orixá Nanã na África. Em sua passagem pela terra, foi a primeira Iabá e a mais vaidosa, em nome da qual desprezou seu filho primogênito com Oxalá, Omolu, por esse ter nascido com várias doenças de pele. Não admitindo cuidar de uma criança assim, acabou abandonando-o numa praia. Iemanjá o achou abandonado, quase morrendo, e o curou e o criou como se fosse sua mãe, dando-lhe todo amor e carinho. Sabendo do que Nanã fez, Oxalá condenou a ter mais filhos, os quais nasceriam anormais, Oxumaré, Leuá e o Ossain, e a expulsou do reino, ordenando-lhe que fosse viver num pântano escuro e sombrio. Nanã é a dona do cajado, o Ibiri. Suas roupas parecem banhadas em sangue. É a orixá das águas paradas. Ela mata de repente, mata uma cabra sem usar uma faca. É considerada o orixá mais antigo do mundo. Quando Orumilá chegou aqui para frutificar a terra, ela aqui já estava. Nanã desconhece o ferro. Por se tratar de um orixá da pré-história, anterior à Idade do Ferro, o termo Nanã significa raiz, aquela que se encontrou no centro da terra. Nanã tornou-se uma das Iabás mais temidas, tanto que, em algumas tribos, quando seu nome era pronunciado,
todos se jogavam no chão. Senhora das doenças cancerígenas, está sempre ao lado do seu filho Omolu. É protetora dos idosos, desabrigados, doentes e deficientes visuais. É um Vodun, segundo alguns pesquisadores, originário da Sazumé. É uma velha divindade das águas. Entre os Fons e mais, ela é considerada uma divindade hermafrodita, anterior de Mau Elissá, os quais teria dado origem em associação com a serpente do universo. Para os Eués em Minas, ela é, às vezes, vista como Vodun masculino, Nanã Densu, esposo da grande mãe das águas, Mami Watá. Descubra como são os filhos de Nanã. Diferentemente dos filhos de Oxumaré e de Ansã e Oxalá, os filhos de Nanã são raros na tradição de religião afro-brasileira, mas não pensem que eles não existam. Isso porque Nanã é considerada a orixá mais exigente na escolha de seus filhos. Apesar de ser associada à imagem de mãe, Nanã prefere se relacionar mais com os idosos, como uma vovó. Além disso, é mais comum encontrar mulheres filhas de Nanã do que homens. Isso tem a ver com suas características de protetora, de guardião da vida e da morte. Porém, alguns centros de Umbanda e de Candomblé já possuem filhos que compartilham dos mesmos traços de personalidade de Nanã. Fique por aqui para conhecer mais sobre os filhos e filhas de Nanã e suas principais características. Geralmente, os filhos e filhas de Nanã Boruque são pessoas que representam a calma de um espírito, por isso, nunca estão estressadas e ansiosas. Além disso, são conselheiras, emotivas e pessoas de muita fé. Porém, as filhas e filhos de Nanã podem ser um tanto fuxiqueiras, por estarem sempre se mantendo na vida alheia, mas com a boa intenção, é claro. Outro traço negativo do seu perfil é o fato de serem pessoas vingativas e perigosas quando estão diante de uma injustiça. No mais, as filhas e filhos de Nanã são ótimas companhias para uma boa refeição, pois são alegres, falantes e adoram encontros familiares e amigáveis. Mas não adianta convidá-las para festas muito agitadas, com muita fartura e convidados barulhentos e exibicionistas. As filhas e filhos de Nanã não suportam desperdícios nem pessoas que gostem de aparecer. Desse modo, as filhas e filhos de Nanã se dão muito bem com as filhas e filhos de Iemanjá, Oxum, Obá, Ogum, Xangô, Oxalá e Omolu. Já com as filhas e filhos de Ansã, Oiá, Egunita, Obaluiê, Oxóssi e Oxumaré, a relação pode ser mais difícil. Características das filhas e filhos de Nanã: dignidade e bondade. As filhas e filhos de Nanã são pessoas dignas e têm bom coração, por isso, nunca desejam mal para outros. Além disso, são gentis e galantes, como se viessem do século passado. Consideradas sábias e pacientes, os filhos de Nanã são vistos como almas velhas, pois fazem tudo com muita calma e consciência. Liderança. Por serem pessoas com convicção e firmeza, elas são consideradas líderes natos. Porém, a seriedade e a determinação os leva a serem vistos como autoritários. Dessa maneira, quando um problema surge, eles logo tomam as rédeas da situação em busca de uma solução. Sinceridade. São pessoas sinceras, até demais, pois nunca deixam de dizer o que pensam. Não importa a situação. Às vezes, suas palavras cruas podem machucar seu próximo. Porém, é importante destacar que eles apreciam a verdade. Por isso, prezam tanto pela sinceridade. Afeto e romantismo. O filho de Nanã é uma verdadeira manteiga derretida. Sempre muito emotivo, ele considera o amor uma coisa muito importante na sua vida. Aliás, quando apaixonado, o filho de Nanã se dedica 100% ao bem amado. Além disso, são pessoas afetuosas, sensíveis, sentimentais e carinhosas. Responsabilidade. Se tem algo que não combina com as filhas e filhos de Nanã, é a irresponsabilidade. Ou seja, você nunca vai vê-los empurrando o trabalho pela barriga, nem descumprindo prazos. Sendo assim, são vistos como pessoas altamente irresponsáveis e comprometidas, e caso estejam erradas, são as primeiras a admitirem. Teimosia e lentidão. Nanã é considerada a orixá mais velha, chamada de vovó. Não é à toa que seus filhos são pessoas muito teimosas e ranzinzas. Por isso, quando tem algo em mente, não há quem os convença do contrário. E caso algo dê errado, eles vão reclamar até você não aguentar mais. Além do mais, não adianta pedir para um filho de Nanã andar rápido ou fazer alguma coisa depressa, pois eles agem com muita paciência e lentidão. Longevidade. Com tanta calma e tranquilidade, não é surpresa nenhuma que as filhas e filhos de Nanã vivam por muito tempo. Isso porque são pessoas que aproveitam bastante da fase idosa da vida de maneira leve, sem rancores e arrependimentos. Desse modo, eles se mantêm generosos, dignos e gentis até o fim da sua vida. Culto a Nanã. As celebrações desse orixá ocorrem no dia 26 de julho,
sendo que o dia da semana que representa Nanã é a terça-feira. Em suas celebrações, todos usam cores brancas, lilás e com anil como uma representação da orixá. Além disso, é claro, de todos os adornos e vestimentas características da mãe dos orixás. Para celebrar esse orixá, pode-se realizar a oração de Nanã, oferendas, saudações e muito mais. A saudação desse orixá é feita da seguinte forma: Salubá Nanã. Já as oferendas a esse orixá possuem uma grande peculiaridade. Segundo a história, diz que a orixá discordou com a decisão tomada pela maioria dos outros orixás sobre algum ser o principal dos orixás, já que o mesmo manipulava o ferro e ensinou a humanidade a evoluir de tal forma. No entanto, para provar que essa ideia era banal, a orixá torceu o pescoço dos animais que seriam usados para as oferendas a Ogum.